Caríssimo irmão, caríssima irmã, nosso evangelho hoje nos lembra as aparições de Jesus após ressuscitar. E nos lembra também uma pessoa que foi a primeira testemunha da ressurreição de Jesus, que é Maria Madalena. E ainda nos lembra também que Maria Madalena foi liberta de 7 demônios. E nós terminamos por querer descobrir que demônios eram estes que havia em Madalena. Pois bem, o Catecismo da Igreja Católica, no parágrafo 1866, fala o seguinte sobre a proliferação do pecado, para que possamos entender. Os vícios podem ser classificados segundo as virtudes que contrariam, ou ainda ligados aos pecados capitais que a experiência cristã distinguiu seguindo São João Cassiano e São Gregório Magno. São chamados pecados capitais porque geram outros pecados, outros vícios. E quais são estes pecados capitais? O orgulho, a avareza, a inveja, a ira, a impureza, a gula e a preguiça. Aqui estão os 7 demônios de Maria Madalena. E veja bem, eu e você temos estas feridas do pecado em nós. E diariamente nós travamos um combate para não nos deixar dominar exatamente por estes pecados capitais. Eu vou repetir: a soberba, que é a raiz de todos os males, a avareza, que é quando eu sou apegada às coisas, que eu não consigo partilhar daquilo que possuo, eu quero sempre mais. A inveja, quando eu desejo que os outros possuem, seja material ou não. A ira, quando eu alimento a raiva dentro do meu coração. A luxúria, que são os pecados contra a pureza. A gula, quando eu não tenho controle daquilo, não apenas que como e bebo, mas também no sentido de ter coisas, né? De guardar coisas, de acumular coisas. E a preguiça, que traz o desânimo, que tira o desejo de lutar pelo bem e de buscar as coisas do alto. Então, aqui estão os 7 demônios que havia em Maria Madalena e que estão, de certa forma, como feridas, como más inclinações no nosso coração e que, se nós não vigiarmos, também nos dominarão. É necessário entender isso. E aí, então, por que a Sagrada Escritura utiliza essa palavra demônio? Eu vou lembrar algo que eu já disse em outras reflexões. Quem é que insinua, quem é que tenta o homem a pecar, a desobedecer a Deus, a fazer coisas contrárias à vontade de Deus? É o demônio. Então, por trás de cada pecado que nós sentimos vontade de fazer, há um demônio nos incitando a pecar. Então, esta libertação
que Maria Madalena experimentou, nós também experimentamos diariamente na nossa caminhada como cristãos, na nossa luta diária. E para vivermos livres do domínio desses pecados capitais, como o próprio catecismo explica, é chamado capital porque são cabeças, geram outros vícios. Quando a soberba me domina, vai gerando mais outros vícios na minha vida. Quando a luxúria me domina, vai gerando mais outros vícios de impureza na minha vida. Quando a ira me domina, vai gerando mais outros vícios, outros pecados da ira no meu coração. Então, como cristãos, nós nos esforçamos diariamente contra estas inclinações que existem no nosso coração. Porque o catecismo também nos diz, no parágrafo 1873, que a raiz de todos os pecados está no coração do homem. As espécies e a gravidade destes pecados medem-se principalmente segundo aquilo que ele atinge, segundo aquilo que é meta do pecado atingir. Então, a raiz do pecado está no nosso coração. Jesus também vai nos dizer em outro momento que é do coração do homem que saem os desejos maus, as vontades perversas, a mentira, a corrupção, o roubo. Não é de fora. Não é pensar que vem de fora o pecado. Não, o nosso coração. Se eu não inclinar, não abrir o meu coração para que seja o Espírito Santo que me governe, então ele fica aberto às outras coisas que não são de Deus, para que nós percebamos a importância de sermos consagrados ao Senhor, de dizermos diariamente na nossa oração que Ele é nosso Deus e Senhor e que nós entregamos a Ele toda a nossa vida, os nossos afetos, os nossos sentimentos, os nossos pensamentos, as nossas vontades, as nossas decisões, as nossas ações, o nosso olhar, tá? Para que seja Deus que nos conduza e não os vícios, não os pecados. Então, nós podemos, inclusive, pedir também a intercessão de Santa Maria de Magdala, Santa Maria Madalena, e percebermos com gratidão o poder de Deus na nossa vida e olharmos para nós e entender que o Senhor fez de Madalena uma santa. Então, Ele também faz de mim e de você. Para isso, basta que a gente abra o coração e queira ser conduzido, conduzida pelo seu Espírito. Vamos pedir hoje, com a intercessão também de Madalena, interceda por nós junto ao Senhor, para que sejamos homens e mulheres santos, santas, que com alegria lutam diariamente contra o que é contrária à vontade de Deus e sempre desejando mais das coisas do alto. Vinde, Espírito Santo. Amém.